Boa noite, querido. Você está pronto para receber do Senhor? Hoje você precisa estar muito pronto para receber do Senhor. Porque quando Ele trouxe a palavra ao meu coração, eu recebi com temor e tremor. Amém? E de antemão eu quero dizer para você, queridos, que a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela confronta comportamentos. Amém? Eu não voltei para casa hoje para confrontar pessoas, mas eu vim para confrontar comportamentos. Porque eu estou plenamente convicta, queridos, que eu sou ungida e chamada para afetar destinos através da palavra de Deus. Então, se o Senhor coloca algo em meu coração, eu vou ser obediente, mesmo com temor e tremor. Amém? Aleluia. Meus queridos, muito obrigada pela ajuda. Eu chamo vocês em breve. Eu quero, antes de entrar no que é preciso entrar, queridos, eu quero ler um texto com você. 1 João capítulo 4, no verso 16, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Então, queridos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre andar em amor. Só que nós precisamos nos lembrar, queridos, que amor é a natureza de Deus. Deus não está amor, Deus não sente amor, Deus é. Essa é a essência principal dele, é o motivo de todos os outros atributos existirem. É o motivo pelo qual, queridos, Ele criou a humanidade e Ele resgatou quando foi necessário. Como o pastor estava dizendo, eu sou professora do Rema e nesse ano eu fui contemplada, eu fui sorteada, queridos, para ensinar a matéria de aliança de sangue 7 vezes. Amém? Isso não é uma coisa que acontece muito comumente, a gente ensina 2 ou 3 vezes a mesma matéria no ano, mas dessa vez eles acharam que eu tenho que aprender. E de fato é o que acontece, queridos, quando nós temos contato com algo repetitivamente, nós enxergamos coisas que 1 ou 2 vezes olhando para ela a gente não é capaz de ver. E dentro desse tempo, estudando essa matéria, eu descobri algo sobre Deus, dentro da matéria, que tem me alimentado com relação à natureza dele e os princípios pelos quais Deus nos resgatou, Deus nos congregou e Deus nos ajuntou. A Bíblia diz, queridos, nós acabamos de ler que a natureza de Deus é amor. E quando, queridos, Deus cria o homem perfeito e Ele começa a dizer, isso é bom. Ele cria céu e terra, Ele organiza a terra, Ele divide as águas, Ele coloca a terra no lugar e Ele começa a dizer que tudo aquilo é bom. Mas quando Ele nos cria, queridos, dá até um quentinho no coração, porque quando Ele cria o homem, Ele vê a coroa da sua criação, Ele diz, é muito bom. E eu tentei procurar, queridos, em dicionários comuns a definição da palavra amor, mas em dicionários comuns, a palavra amor, ela é categorizada como um sentimento. Só que Deus não é um sentimento, você concorda comigo? Se Deus é amor e Deus não é um sentimento, o amor não pode ser um sentimento. Amém? O amor, queridos, é o estado, a natureza de Deus, é aquilo que o compõe. E tudo que Ele criou, Ele cria com base nesse atributo. Ele é justo porque Ele é amor, Ele é santo porque Ele é amor, Ele é fiel porque Ele é amor, Ele julga porque Ele é amor. Todos os critérios que Deus estabelece como atributos, queridos, estão fundamentados nessa natureza. E aí, quando Ele cria o homem, queridos, a Bíblia diz lá, Gênesis 1:26, Ele cria o homem e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus, queridos, é tantas coisas, mas a natureza principal dele é amor, o que você acha que o homem criado à sua imagem e semelhança é? Amor também. Amém? E Romanos, no capítulo 5, no verso 5, diz que
quando, queridos, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração juntamente com o Espírito. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, queridos, e perdeu a natureza de Deus, e Deus decide, queridos, na plenitude do tempo, resgatar o homem para ser novamente a sua imagem e semelhança, a primeira coisa que Deus faz é resgatá-lo na sua natureza. É resgatá-lo, queridos, naquilo que o homem vai ser como ele é. Então a primeira coisa que ele faz é derramar o Espírito no seu coração, recriar você em uma nova natureza, em uma nova criatura, assim como ele é. E ele é amor, e a Bíblia diz expressamente em Romanos 5,5 que o amor de Deus, ou seja, a sua natureza, foi derramado em mim e em você. E aí, queridos, eu encontrei dentro da matéria aliança de sangue algo que é muito marcante. Quando Jesus está falando a respeito de aliança, e a aliança quer dizer a linguagem de Deus para com o homem, é a maneira como Deus não só fala, não só se comunica, como também se relaciona. E ele interpreta, queridos, um princípio bíblico, e ele diz, olha, sem o amor, nenhum desses termos, nenhum dessas leis, nenhuma desses comportamentos, nenhum desses princípios, nenhuma das dispensações, nenhuma das alianças vão funcionar bem. Eu quero que você abra comigo em Mateus no capítulo 22, Mateus capítulo 22, no verso 34, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Então, o que está acontecendo aqui, trocando em miúdos? Jesus já tinha feito calar alguns mestres da lei a respeito de princípios específicos. E aí um intérprete da lei, ou seja, um cara que sabia mais do que os anteriores, vai lá para dar uma casca de banana em Jesus. Ele quer pegar ele em alguma falta. Ele quer que Jesus tropece em alguma falta. E aí ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Jesus aqui está interpretando a lei, ele está interpretando dois princípios que eram mandamentos, queridos, na lei, na dispensação, queridos, da lei, na aliança mosaica. Só que existe algo que um conhecimento prévio, que é muito importante a respeito do que Jesus está falando aqui, que é importante você entender que, apesar de a lei e os profetas, ou seja, todo o mandamento estabelecido para relacionamento com Deus, ser fundamentado em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, não era possível de ser cumprido. Era um mandamento, mas não era possível de ser cumprido. Por quê, Cíntia? Porque, queridos, andar em amor, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, para amar ao Senhor nessa condição, é necessário ter uma condição de natureza que o homem na lei não tinha. O homem na lei, ele estava separado de Deus, ele tinha sua natureza caída, ele estava morto nos seus delitos e pecados. Logo, ele não tinha coração para amar, ele não tinha mente, queridos, para entender o amor de Deus. E a Bíblia diz que ele estava encerrado no pecado. Logo, todas as suas ações eram contrárias aos princípios de Deus. Consequentemente, se o amor de Deus não está nele, ele não consegue amar o próximo.
Se toda a lei e os profetas, ou seja, o cumprimento de todas essas verdades. O que é a lei e os profetas, queridos? A lei e os profetas era a Bíblia do Antigo Testamento. Se toda a lei e os profetas, ou seja, todos os princípios bíblicos estabelecidos para relacionamento com Deus no Antigo Testamento, queridos, dependia de andar em amor, não era possível fazer isso. Porque o homem não tinha natureza para fazer isso. Tem um outro conhecimento que você precisa entender sobre esse texto. A Bíblia, queridos, quando está falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças, está falando de 3 dimensões do homem. O homem é espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus está dizendo aqui que o homem tinha que amar o Senhor de todo o seu espírito, com toda a sua mentalidade e com todas as suas ações, condutas e comportamento. Mas o homem não tinha condição de natureza de fazer isso. Então era necessário, queridos, apesar de Jesus estar interpretando a lei e dizendo, esse é o mandamento. Enquanto isso não for possível, a lei e os profetas não vão funcionar. Enquanto isso não for possível, o homem não é capaz de se relacionar com Deus. E esse relacionamento vai ser unilateral. Vai ser Deus amando o mundo, mas o mundo não conseguindo amar a Deus. A Bíblia diz, querido, João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas o mundo ainda era inimigo de Deus, porque no mundo ainda não havia quem fosse capaz, por condição de natureza, de se relacionar com Deus de volta, no mesmo nível de amor que Deus derramou pelo homem. Mas chega a plenitude do tempo. Ele prepara, queridos, um cordeiro, um descendente, um homem nascido de semente divina para morrer no meu e no seu lugar e pagar a questão do pecado e pagar de modo, queridos, que agora o pecado não fosse só coberto durante um tempo. O pagamento dessa conta resolve a questão de natureza do homem. Agora, a partir do momento que um ser humano acredita que Jesus é o seu Salvador, ele crê nisso no seu coração, ele confessa isso com os seus lábios, ele decide que ele agora pertence ao Senhor, ele entrega ao Senhor a sua vida, algo acontece no seu interior, na sua natureza. O que vai acontecer na sua natureza? A primeira coisa que acontece, queridos, a primeira coisa que acontece, que aquele que acredita no Senhor, ele se torna uma nova criatura, e ele é recriado na sua natureza. A partir desse momento o Espírito Santo vem habitar no seu coração, e ele se torna uma nova criatura, e o amor que é a natureza de Deus, o amor que é quem Deus é, juntamente com o Espírito Santo derramado no coração, passa a habitar no seu espírito, fazendo de você uma nova criatura. Aleluia. Desse modo, queridos, o homem, a partir do momento que tem a sua natureza recriada, ele não está mais, queridos, impedido de se relacionar com Deus. Esse relacionamento passa a ser uma via de mão dupla, onde o homem tem condições de se relacionar com Deus a partir do Espírito, amém? Porque o contrário do que a maioria da igreja pensa, adoração não é esse período que nós tivemos agora, amém? Isso é também. Mas adoração, queridos, é o nível de relacionamento que você tem com Ele, de entrega e rendição completa, de modo que você pode voltar para Ele o amor de tal maneira que Ele te amou. E quando isso acontece com você, você agora é uma nova criatura, e as bases e os termos da sua vida não são mais suas. Porque quando você está em Cristo, queridos, agora a vida que você vive não é mais sua, você vive pela fé no Filho de Deus.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo pela fé nessa nova natureza que eu recebi. Então, a partir desse momento, eu sou capaz de amar. A partir desse momento, eu sou capaz de cumprir os princípios que são estabelecidos por Ele. Eu sou capaz de olhar para o meu próximo, e mesmo que eu não goste dele, eu posso, queridos, tratá-lo com a humanidade, com respeito, queridos, e com a honra de ser uma criatura de Deus. Amém? Porque eu falei para você que eu fui para os dicionários procurar uma definição de amor. E lá, queridos, não tem uma definição que não seja sobre sentimento. Mas como o amor é a natureza de Deus, e Deus amou o mundo, e do amor ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento e com todas as suas forças, semelhantemente o amor ao próximo, depende todo o cumprimento da palavra. Porque o que eu descobri, queridos, ensinando a aliança de sangue? Que a aliança de Deus tem uma expectativa sobre você. Deus se aliançou com o homem com uma expectativa. E que expectativa é essa? Que você seja de forma cabal como Ele é. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Ele derrama o amor dele no seu coração. Ele diz que agora sobre você está o poder criativo do CRI, por isso falei, e de gerar através das palavras. E durante muito tempo, queridos, eu não entendia por que a fé dependia de amor. Porque eu pensava, eu não consigo gostar de todo mundo. Desculpa, gente, eu não consigo gostar de todo mundo. E eu falava: Senhor, eu não consigo gostar dessa pessoa. Eu consigo respeitar, eu consigo até presentear, eu consigo até ajudar no momento de dificuldade, mas eu não consigo gostar dela. E aí o Senhor me ensinou que amor não é gostar, porque gostar é sentimento. Existe algo, queridos, que Jesus deixa muito claro a respeito, queridos, do amor. A fé que opera pelo amor não opera pelo gostar da pessoa. Porque senão eu não ia receber nada de Deus. E dá licença, queridos, já recebi muita coisa. Mas a fé depende, queridos, de você fazer o que Cristo faria. Depende de eu amar tanto ao Senhor, que eu obedeço Ele no tocante a alguém que eu não gosto. Eu gosto de vocês. Que eu apontei e falei: ficou ruim. Eu tenho que amar tanto ao Senhor, que eu sou capaz de fazer por alguém que eu não gosto, o que eu faria por Cristo. Eu tenho que amar tanto o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, porque é na hora das forças, queridos, que o amor se manifesta, que eu faria por qualquer pessoa, até mesmo por um inimigo, queridos, aquilo que eu faria por Cristo, porque eu o amo profundamente. E nesse momento você pode estar sentado aí pensando: Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu vou dizer para você, você tem fé suficiente, queridos, para olhar para o teu próximo, seja ele quem for, seja ele o que tiver feito, e agir e não sentir à altura do que Cristo faria. Porque nós estamos numa era, queridos, que o sentir está muito valorizado. Eu faço o que eu sinto. Mas você não sabe o que fulano fez comigo, e você sabe o que o homem fez com Deus? Eu tenho uma teoria, queridos, sobre o princípio. Eu acredito que Deus não perdoou o homem. Eu acredito que Deus nunca se ofendeu. E onde não há ofensa, não há necessidade de perdão. Porque quando o homem caiu, queridos, e pecou, Gênesis no capítulo 3, Deus está julgando o homem, a mulher, a serpente e a terra. E automaticamente, depois de todo o julgamento, quando chega no verso 15, ele diz: mas eu colocarei um descendente,
E ele estará, serpente, entre você, ele estará entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Ele vai pisar a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo assim, olha, não importa o que o homem fez, eu vou resgatá-lo. Quem de vocês aí que foi traído e que teve o mesmo comportamento com a pessoa que traiu você? Ninguém. Então eu acredito que Deus não perdoou, Deus nem sequer considerou mal, porque 1 Coríntios no capítulo 13 diz que o amor não considera o mal. O amor não considera o mal. E hoje, a menos que você não tenha aceitado Jesus, no final eu faço apelo. Você está em condição de natureza de tratar qualquer pessoa como se fosse Cristo. Mas aquela pessoa é uma pessoa horrível, mas Cristo amou ele também. Mas é um pedófilo, mas Cristo amou de tal maneira o mundo. Tem uma promessa que foi feita para Abraão, querido, Gênesis capítulo 12, reafirmada em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 22. Ele diz, em ti eu abençoarei todas as pessoas da terra. Primeiro ele diz todas as famílias, depois todos os povos, depois ele diz todas as pessoas. Aonde tiver um ser humano numa greta do fim do mundo, Deus ama aquela pessoa. E ela é digna de que você, que é nascido à imagem de Deus, ou seja, você é uma pequena partícula do amor de Deus nessa terra, trate-o como você trataria Cristo, porque de amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, semelhantemente amar o próximo como a ti mesmo, essa é a lei. Depende toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que você aprendeu sobre a palavra até hoje, só opera na sua vida, se você tiver esse tipo de comportamento. Porque você nasceu para isso em Cristo. Essa é a expectativa do seu nascimento. Porque é tão interessante como tudo em Deus é sincronizado e é misturado, queridos. Porque quando nós nascemos nele, o amor foi derramado em nós. E o objetivo, a missão, o ministério que é comum a todo nascido de novo, é o ministério da reconciliação. É reconciliar Deus com o mundo. E é necessário que você ame qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de lugar, em qualquer tipo de comportamento, do jeito que Deus ama. Porque, queridos, essa é a missão dada para a igreja. Por isso, Ele te deu condição de natureza de amar todas as pessoas. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, estou de volta lá nesse tempo. E lá tem uma coisa que acontece em bairros específicos, queridos. A prostituição, ela é sazonal, ela tem lugares. E eu estudava em um lugar que quando eu terminava o curso às 18 horas, eu tinha que ir para o ponto de ônibus e eu tinha que ter muito cuidado, porque é um bairro de luxo, então não tem pontos de ônibus definidos. Aonde você esticar a mão para o ônibus vai parar. E como não tem ponto de ônibus definido, você está lá, uma mulher no ponto de ônibus, alguém pode te confundir com outras coisas. E isso acontece. E um dia lá no ponto de ônibus, eu olhando para aquelas mulheres, queridos, lá, fazendo esse tipo de trabalho, eu olhei para elas e falei, Senhor, como é que a gente pode alcançar um tipo de pessoa dessa? Ele disse, você não consegue alcançar aquilo que você não consegue amar. Para você alcançar qualquer tipo de pessoa que, naturalmente, por sentimento, você despreze, é necessário, queridos, você amar aquela pessoa. E tem um comportamento que ele é inicial. Ele é o primeiro passo para você alcançar o amor e não o sentimento, a ação, a manifestação da natureza de Deus em você. É orar por aquilo que você não sente. E talvez, porque acontece comigo, certamente acontecerá com você. Você nunca mude o seu sentimento por aquele tipo de pessoa ou por aquela pessoa específica. Mas você é capaz de mudar o seu comportamento, sentindo uma coisa e se comportando como Deus se comportaria. Você sabia que Jesus não queria ir para a cruz? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha sentimentos e ele tinha reações no corpo.
mas ele tomou uma decisão contrária ao que ele sentia naquela hora. Isso é possível para nós. Nós temos condição de natureza de fazer isso. E aí, queridos, abre comigo em João capítulo 13. Lucas. Eu vou ler do 31, diz assim, João, capítulo 13, verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vocês não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando Jesus interpretou a lei, e ele disse que a lei e os profetas dependiam, queridos, do amor ao Senhor e do amor ao próximo, ele diz assim, para nós amarmos o nosso próximo como nós nos amamos. Então assim, se você se sente bem sobre você, ame o próximo também. Só que aqui ele eleva o nível, queridos, do mandamento. Ele diz, novo mandamento vos dou. Ame o próximo como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Não querendo ir para a cruz e indo mesmo assim. Porque aquilo era importante para Deus, o Pai que Ele amava profundamente, de todo o coração, de toda a mente, com todas as suas forças. E era importante para a salvação da humanidade. E Ele está dizendo, ame o seu próximo com amor sacrificial. E aí a gente pensa que sacrifício quer dizer a gente dar a nossa casa, o nosso carro. É deixar de comer por alguém. Não é disso que ele está falando. Ele está falando a despeito dos seus sentimentos. A despeito do que você sente no seu coração. A respeito do seu próximo. Sacrifique os seus sentimentos em prol do próximo. Eu disse para você que eu vim com temor e tremor. Porque isso aqui, queridos, é sobre ser alguma coisa para Deus. Não é sobre ter. Quando a gente prega sobre ter alguma coisa de Deus é maravilhoso. Ia estar todo mundo correndo agora. Mas aqui é sobre ser alguma coisa para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele te fortaleceu em natureza para você, a despeito dos seus sentimentos, amar o teu próximo. A despeito do que você acha sobre ele, você amar o seu próximo, tratando-o como se ele fosse Cristo. Eu gosto, querido, quando eu falo muito tempo sobre um assunto só, porque eu vou melhorando o nível da pregação. E até pouco tempo eu dizia, trata a pessoa com respeito, com humanidade. Eu vou dizer para você, não. Trate ele como se ele fosse Deus. Dê a ele a honra devida, mas ele me traiu. Queridos, eu sirvo café da manhã para pessoas que me traíram. Queridos, Jesus entregou a vida por pessoas que o traíram. Você pode, porque você tem natureza divina para isso. A boa notícia, queridos, é que você é plenamente capaz de fazer o que Jesus disse que você pode fazer. Todas as ferramentas divinas necessárias para você amar, para você perdoar, para você tratar a pior pessoa que existe, como se ela fosse Deus, está dentro de você. Porque Ele fez você uma partícula, um fragmento dele. Você é um fragmento de Cristo. E a partir disso, queridos, você é capaz de qualquer coisa que Ele tenha expectativa que você faça.
Sabe o que nos afasta disso, queridos? O conhecimento dessa verdade e a maneira como nós nos alimentamos de Cristo. Porque nós passamos muito tempo, queridos, ouvindo coisas humanistas, dizendo que a gente tem que ser feliz. Que o importante, porque a mensagem agora, queridos, da moda é: o importante é ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Sim, Deus quer que você seja feliz. Mas os termos de definição de felicidade para Deus não são os termos de definição de felicidade dessa era. Os termos de definição, queridos, de felicidade de Deus é Salmos no capítulo 1. Bem-aventurado o homem. Vamos abrir lá, que eu não estou lembrando de cabeça. Aleluia. Eu vou te explicar quais são os termos da felicidade de Deus, queridos. Salmos capítulo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a felicidade, porque bem-aventurado, queridos, é muito mais do que feliz. A expressão bem-aventurado é muito mais do que feliz. Você quer saber, queridos, quando você vai ser muito mais do que feliz? Quando você decidir que você é a natureza de Deus. Quando você decidir dentro de você que essa verdade é para você e é você. Um dia eu tive que decidir que eu era o amor de Deus. Eu tenho dito isso aqui, queridos. Eu era uma pessoa horrível. Quem está aqui, que me conhece desde o começo, sabe exatamente como eu cheguei aqui. Zangada, insuportável, não tratava ninguém direito, não falava com ninguém, era assim que eu me comportava. Mas um dia eu tive que decidir que eu era o amor de Deus. E as impressões que eu tinha em meu coração a respeito do que era amor, queridos, é que o amor era uma coisa ridícula e fraca, e que era a coisa mais ridícula do mundo você se expor ou amar alguém. Essa foi a minha formação sobre o que era o amor. E um dia eu entendi que o amor é uma força, que o amor é potencialmente a minha natureza, e eu tive que aceitar ser o fragmento do amor nessa terra. Eu tive que olhar para pessoas que, de verdade, queridos, não gostam do comportamento, não gostam da conduta, não gostam do jeito que fala, não gostam da incredulidade, não gostam do complexo de inferioridade que aquela pessoa carrega, não quero estar perto dela, mas eu tive que tratá-la com amor. Eu tive que aprender a sorrir. Não foi, Dani? Dani sabe. Eu tive que aprender a sorrir. Eu tive que aprender a cumprimentar as pessoas. Abraçar, gente. Vocês não têm noção, não. Irmão, me dá um abraço. Eu queria sair por baixo. Eu tive que aceitar que eu era um fragmento do amor de Deus. E se eu pude, queridos, no comportamento, na conduta que eu vim, você também pode. Ah, mas essa é a minha cultura. Eu aprendi assim. Você não sabe as coisas que eu aprendi? Você não sabe como é que era a cultura da minha família? E hoje, queridos, eu faço café da manhã para pessoas que já me traíram. Hoje, queridos, eu sirvo o meu melhor. E não é só no dar, é a maneira como nós olhamos para as pessoas. Porque Deus tem nos chamado para ser como Ele é. Nós estamos muito ocupados, queridos, com a palavra da fé. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me enriquece. E não tem nada de errado com isso, queridos. Eu amo coisa boa. Eu vou numa vitrine, queridos, você arranca todos os preços de lá. Eu vou numa vitrine, eu sempre escolho o mais caro. Porque o mais caro é bom, porque o mais caro é mais bonito, porque o mais caro dura mais. Você não gosta do mais caro? Eu gosto. Dá para mim. Mas eu tenho aprendido, queridos, que o Evangelho não é para isso. Embora você possa crer nisso dentro dos princípios de felicidade que Deus estabelece. Porque quando você assume esse lugar, queridos, que Deus chamou você para ser e fazer, que é ser um fragmento dEle, e através da sua vida o próximo será alcançado com o amor dEle. Sabe uma coisa que Deus me ensinou?
Gente, eu tenho problemas com pedinte. Sempre tive. Deus me ensinou a sempre ter dinheiro para dar para pedintes. Foi um dos treinamentos da minha vida sobre amor. Porque a gente tem aquela desculpinha, ele vai usar meu dinheiro para usar droga? E daí? Depois que você deu dinheiro, não é mais seu. Você sabia que muitas pessoas de rua precisam de um trago de cachaça para não morrer de hipotermia? Deus ministrou isso ao meu coração. Sim, ele vai beber cachaça porque ele precisa dormir. E Deus disse para mim, esse dinheiro que está na sua carteira não é seu, é meu, porque você nem pertence a você mesmo. E eu aprendi a ter dinheiro na carteira porque era outra coisa que eu não gostava, de andar com dinheiro de papel. Porque eu era tecnológica. E eu aprendi a andar com dinheiro de papel, querido. Eu nunca na minha vida, porque Deus não é uma fonte escassa, queridos. Deus, você nunca vai ouvir Deus dizendo, eu não tenho. Se eu sou um fragmento de Cristo, eu sempre vou ter. E aí uma pessoa, a senhora pode me ajudar com R$2? Posso, eu tenho. Você não vai ouvir da minha boca eu dizer que eu não tenho. Agora, para o que eu tenho? Eu tenho para nessa terra viver como um fragmento de Cristo. E aí sim, querido, eu quero a melhor casa, o melhor carro, as melhores roupas, porque eu sou um fragmento de Cristo, eu represento Ele na aparência, mas também na minha conduta. Eu estava falando com a minha amiga hoje, estou querendo ouro. Eu já pedi para Jesus, Jesus, me dá um ouro aí, eu estou querendo ouro. Mas sabe, queridos, eu sempre vou ter para ser o fragmento de Cristo nessa terra, porque eu decidi ser o amor de Deus aqui. E quem impede, queridos, de nós vivermos isso, somos nós mesmos, pela conduta e mentalidade que nós decidimos assumir. Nós não estamos nos alimentando de Cristo o suficiente, nós não estamos olhando para a conduta dele, para como ele se comportou na terra, porque quando nós olhamos, queridos, para o Cristo, para Jesus, o homem na terra, e nós olhamos para a conduta e comportamento dele como homem nessa terra, nós entendemos qual é a expectativa de Deus sobre nós. A Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ele andou por toda parte fazendo bem. Ele andou por toda parte fazendo bem. Ele andou por toda parte fazendo bem. Eu e você somos chamados à imagem e semelhança dele para andarmos por toda parte fazendo bem. E andar por toda parte fazendo bem não significa só dar dinheiro. Significa, a despeito dos seus sentimentos, você fazer o que for necessário para ser como Cristo na vida daquela pessoa. Abra comigo em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. O Sermão do Monte, queridos, é o lugar onde Jesus, quando está fazendo a transição da lei para a graça, ele começa a ministrar o seu ensino. A Bíblia, no livro de Hebreus, diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei. E eu sempre gosto de fazer um trocadilho. Quando muda o rei, muda a legislação. A ordem, a lei é outra. E a lei mosaica, queridos, ela tinha muitos princípios que eram egoístas, porque a purificação dela era só no tocante à purificação da carne. Então você tem que estar puro, como que o próximo está, aí é com ele. Você não consegue cumprir nem o céu. Mas aí Jesus começa a trazer, queridos, o ensino dele de como que é o comportamento do novo homem em Cristo Jesus e como que é a lei e qual é a expectativa que Deus tem a respeito do comportamento do homem recriado no amor. E aí ele diz assim, Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir.
A palavra cumprir aqui, queridos, não se trata de obedecer. Porque Jesus não obedeceu toda a lei. Ele colheu no sábado, ele curou no sábado, queridos. Ele foi arguido a respeito de não lavar as mãos. E tudo isso eram ordenanças da lei. Ele não fez nada disso. A palavra cumprir aqui, queridos, quer dizer completar. É a palavra plerô, que quer dizer torná-la plena. O que tornaria a lei plena? A morte de Cristo, um sacrifício eterno que revogasse, que cumprisse a lei no sentido de que agora esse sacrifício feito não depende de outro mais. Porque todos os anos que sacrifício de animais era feito pela ignorância do povo. E aí agora, completar, tornar plena era um sacrifício que de uma vez por todas fosse derramado um sangue perfeito que aperfeiçoasse o homem na sua natureza, amém? Jesus vem e faz isso. Ele está dizendo, olha, é como se ele estivesse dizendo, eu vim para isso, eu vim para morrer de uma vez por todas, e para tornar a lei plena, ou seja, dar cumprimento a ela. E quando isso acontece, ele diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele está dizendo aqui, olha, e ele vai dizer isso no contexto, não pare de ensinar a lei. Porque é importante que as pessoas conheçam a lei, para que elas entendam que elas precisam de um Salvador. Enquanto não se cumprir o sacrifício eterno, a lei tem que ser ensinada. Não deixe de ensinar, porque a nação de Israel precisa saber. Mas vai chegar um sacrifício que eu venho para cumprir, para dar cumprimento, para de uma vez por todas, a lei, queridos, perder a sua função. Porque virá um sacrifício que vai mudar a lei. E aí ele começa dizendo assim no verso 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, ele está falando a respeito da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, ele está falando agora a respeito do ensino dele. Ok? Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir insulto ao seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Ele está dizendo aqui, olha, antes você precisava consumar o assassinato. O assassinato tinha que ser físico. Agora, se você maquinar o mal contra o seu irmão, você é réu de juízo. Isso significa, queridos, que quando nós matamos somente a influência de alguém, é suficiente para ser réu de juízo. Quando nós temos animosidade, eu vou te explicar o que é animosidade, de um jeito bem simples que você vai entender. Está acontecendo uma festa, Márcia entra no ambiente. Eu não gosto dela, é só um exemplo. Ela entra e eu digo, chegou. Animosidade, pecado. Amém? Porque agora é só maquinar no coração. Porque a nova criatura em Cristo Jesus é amor de natureza. Quando ele age contrário à sua natureza, e a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado, e quando não tem amor, não tem fé. Irmão, o negócio aqui é lascado mesmo. Animosidade. Ixi, chegou Marisa, cruz credo. Pecado. Amém? Quando nós simplesmente, queridos, intentamos, maquinamos no coração, é suficiente para sermos réu de juízo. E diferente, queridos, de na lei, você não precisa de uma testemunha externa para saber disso. Porque você vai prestar contas diante de Deus, de todas as coisas que você praticou nessa terra, e agora, Deus não está fora, Deus está dentro do seu coração.
Todas as coisas sempre estiveram nuas e patentes diante dele. Mas por definição, queridos, legal, agora ele julga o que está dentro do seu coração e não o que você pratica fora. Porque na lei mosaica, a purificação era no tocante às suas práticas. Na nova aliança, queridos, você é uma nova criatura recriada no seu coração. E aquilo que você intenta e maquina no seu coração é suficiente para você ser réu de juízo. Então tem zelo com o que você pensa, querido. Tem zelo com o que você pensa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então antes da boca falar, o coração já está cheio. E o amor, queridos, ele vai passar pela sua natureza, ou seja, pelo seu coração. E se eu pensar, Cíntia, aquele pensamento vem como um impulso. Aí, queridos, você age o contrário do seu sentimento, porque amor não é sentimento, e amor é a capacidade de você agir diferente do que você sente. A despeito do que você sente, você pratica o que Deus praticaria. Porque eu também não gosto de pessoas, gente. Também tem pessoas com quem eu não quero me relacionar. Mas quando aquela pessoa chega, eu não faço. Chegou. Não, bota a bolsa aqui que é para não sentar aqui. A gente faz isso. Amém? Animosidade. Porque agora não precisa mais odiar. Agora não precisa mais odiar. Agora a maneira como você se comporta no seu coração a respeito do próximo, porque o amor agora é sacrificial. E nenhum de nós, queridos, escaparemos de situações como essa na vida. Nenhum de nós, queridos, porque a Bíblia diz que muitos irmãos estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando nesse tempo. Gente, tem gente que é chato. Eu sou uma pessoa prática. Quando a pessoa é lenta, eu falo, meu Deus do céu, eu vou surtar. E aí eu aprendi a falar comigo mesmo, Cíntia, você é um fragmento de Cristo. Respira, vai dar tudo certo. A gente tem que aprender, queridos, porque ou nós somos fragmento de Cristo, ou nós estamos em pecado contra a nossa natureza. Amém? E para ser um fragmento de Cristo, queridos, precisa de muita fé. Precisa se alimentar de Cristo. Precisa pensar como Ele pensa. Precisa se comportar como Ele se comporta. E você vai tropeçar muitas vezes. Mas quando você decide por dentro, queridos, que você é e você aceita ser. Porque, eu não sei você, mas o meu problema é que eu não queria ser vista como alguém que amava. Porque eu achava feio. Cruz credo ser vista como alguém gentil. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Cíntia, você era desse jeito. A gente chamava você, ô Cíntia. Aí você respondia, o que é? Eu não queria ser vista como alguém gentil. Eu não aceitava ser alguém gentil. Mas quando a gente acata isso no nosso coração, queridos, e isso acontece por causa de imagens que as pessoas massificam na nossa mente nesse tempo. Eu vou dar um exemplo para você. A gente também estava conversando sobre isso hoje à tarde. A moda agora é que as mulheres são empoderadas. Né? Então é feio não ser uma mulher empoderada, sim ou não? É feio. Nesse tempo, no nosso momento contemporâneo, é feio ser uma mulher empoderada, não ser uma mulher empoderada. Bonito é ser empoderada. Mas o que é ser empoderada, você sabe? Muitas vezes, queridos, esse empoderamento infringe a lei do amor. Porque em nome dela ter o que ela quer, ela vai matar toda a família. Eu prefiro não ser empoderada.
Eu prefiro andar no poder de Cristo. E o poder de Cristo, queridos, ele se manifesta com características específicas, que é ser um fragmento de Cristo e andar no amor de Deus na terra, que é olhar para o próximo como se o próximo fosse Cristo, e fazer por ele. Imagina comigo, se Cristo fosse tomar café na sua casa amanhã de tarde, como você se comportaria? Quão melhor você colocaria na mesa? Que tipo de roupa você vestiria? E que tipo de linguajar você teria? Se Cristo trouxesse para esse café alguém que você não gosta, porque em nome de agradar a Cristo, queridos, nós trataríamos o convidado de Cristo de uma forma diferente, que nós trataríamos a mesma pessoa se Cristo não estivesse. Acontece que Cristo está. Acontece que Cristo está em você. E deixa eu te contar um segredo. Cristo também está no próximo. Quando você trata mal a Cristo, quando você trata mal o próximo, você trata mal a Cristo. Quando você difama o próximo, você difama Cristo. Quando você não perdoa o próximo, você não perdoa Cristo. Porque Cristo está no próximo. A gente acha que Cristo só está na gente. Cristo está no próximo. Ainda em Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O nível aqui aumentou. Sabe por quê? Porque Deus amou inimigos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, e aqui a palavra perfeito é maduro. Sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celeste. Sabe como foi que seu Pai Celeste amou? Ele resolveu a questão da inimizade, Efésios no capítulo 2. O homem era inimigo de Deus, e em Cristo Ele deu, porque Ele amou de tal forma, que Ele resolveu de uma vez por todas a questão da inimizade do homem com Deus. O homem, por causa do pecado, era inimigo de Deus. Ele foi lá e resolveu. Ele foi lá e resolveu. Quando nós estávamos lendo aqui, queridos, que a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo, e se o próximo tem algo contra nós, nós temos que ir lá e resolver, queridos. Ele diz: resolve os problemas no caminho. Que caminho é esse? A sua vida. A sua vida é o seu caminho. Resolve os seus problemas no caminho. Porque quando você não ama o que Deus ama, que não adianta dar presente para Ele. Eu vou dar uma oferta para Deus, mas eu odeio fulano. Deixa eu te avisar, ele não recebe. A igreja vai receber, vai contabilizar, vai botar tudo de bom aqui para você sentar na cadeira fofinha e receber. Mas aquele que recebe no céu o ato, o comportamento, a entrega, a adoração, ele não recebe. Porque os princípios da palavra dependem desse princípio. Amarás o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Semelhantemente, de igual modo, amarás o teu próximo. Agora não mais como a ti mesmo, mas como Cristo te amou. Ou seja, a despeito do que você sente sobre as pessoas, sobre qualquer pessoa desse mundo, sobre o último ser humano que tem na face da terra, você ama como Cristo amaria. E eu tenho certeza, queridos, que esse tipo de palavra é um tipo de palavra que você vai pensar na segunda-feira.
E esse é o propósito da minha vida, te fazer pensar sobre a sua vida. Te fazer pensar em como tem sido a sua conduta para Cristo. Te fazer pensar, queridos, em como você oferta no gasofilácio. Te fazer pensar em como você tem vivido para Deus. Talvez essa é uma mensagem que dá temor e tremor, queridos, porque eu vou mexer com as coisas mais íntimas do seu coração. Eu tenho certeza que eu fui lá na sua casa de tarde com essa palavra. Que eu fui lá no seu trabalho ontem com essa palavra. Que eu afetei os seus relacionamentos com essa palavra. Eu tenho certeza que isso vai afetar como você se comporta ministerialmente com essa palavra. Porque também, queridos, não adianta vir bonitinho para a igreja, com o melhor perfuminho que você tem, e não dar o testemunho que você dá aqui dentro lá fora. Todas as vezes que você não amar o que Cristo ama, todas as vezes que você não amar o que o Pai ama, e a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, não adianta trazer oferta para Ele. Perda de tempo. E aí você diz, mas eu sou um dizimista fiel e a minha vida financeira não está boa. O que está acontecendo, Deus? Aonde você estava que deixou isso acontecer? E a pergunta é, como está o teu coração a respeito da natureza de amor que você é? Porque se você sabe que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta aí e vai resolver o problema com a pessoa. Vou arrochar o nosso só mais um pouquinho para terminar. 1 Coríntios, capítulo 11. Só mais um pouquinho. Eu quero que você não me esqueça nunca mais. Aleluia, querido, eu amo você, é por isso que eu estou dizendo essas verdades. Que amigo de verdade é aquele que diz, tem feijão no seu dente. Fecha a barguilha que está aberta. Está passando vergonha, cara. Isso é que é amigo. Isso é que é amor. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo está falando a respeito da ceia do Senhor, que é a refeição memorial, queridos, da nova aliança. É o lugar onde nós celebramos a morte de Cristo em nosso favor e nós fazemos menção ou memória dele até que ele volte para nos resgatar. Quem aqui quer ser resgatado por Cristo? Amém? Diz assim, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aí eu vou pedir para você me dar uma licença poética, tirar esse aqui do contexto da ceia do primeiro domingo do mês, e nós falarmos da ceia, que é a mesa do Senhor, a ministração da palavra. Irmão, que proveito vai ter o banquete, a palavra de Deus, se no meio de nós, queridos, nós não estamos nos tratando com honra? Verdade, Deus. Se no meio do nosso ajuntamento, ele está dizendo, não é para melhor que nos ajuntamos. Queridos, quando eu ministrei isso aqui nas turmas, porque eu dou aliança de sangue desde 2016. Essa matéria caiu na minha escala sem eu escolher. E quando ela veio para mim, porque é uma matéria extremamente complexa e ela depende de conhecimentos prévios para você ensinar o que ela propõe. Você tem que saber muita coisa antes para falar de aliança. Eu tremi porque eu achei que eu não era capaz de dar conta e eu não era mesmo. Eu dei as 7 aulas me tremendo todinha com medo de errar doutrinariamente, porque é uma matéria muito difícil de explicar. Só que esse ano, quando eu comecei, queridos, e esse texto veio aos meus olhos na primeira turma que eu ensinei, em maio,
eu olhei para esse texto e falei, e isso veio ao meu coração. Não tem como, queridos, o nosso ajuntamento ser para melhor, se nós não amamos aquilo que Deus ama. Se nós não olhamos para o nosso próximo com dignidade, com honra e com respeito. E se, queridos, a despeito do que a gente acha sobre a vida, de como que é o comportamento nosso familiar, de quais são as nossas bases e as nossas origens, a gente não tratar o outro à altura de Cristo. Eu não estou falando para você amar o próximo como você se ama, porque Jesus já disse que não é para fazer isso. Porque tem um monte de gente que não se ama, que não sabe o valor do amor de Cristo por si mesmo. Ele está falando, ame o próximo como eu fiz, que foi amor sacrificial. E lembra que nós lemos lá em Mateus, ore por quem te persegue. Ore por quem te persegue. Ore por quem te persegue. E eu quero te falar algo sobre perseguição. A maioria do que os cristãos hoje estão chamando de perseguição são coisas que eles inventaram dentro da própria cabeça. Porque tem comportamentos, queridos, que são necessários acontecer para a ordem. São necessários acontecer, queridos, para que as coisas progridam. E você acha que aquilo é pessoal. Existem coisas, queridos, no meio da igreja, e eu tenho andado em muitas igrejas, queridos. Todo lugar que eu ensino, consequentemente, eu sou convidada para pregar. E isso é comum a todos. Os alunos vêm na frente, queridos, falar das perseguições que eles estão sofrendo. Porque o meu líder tal fez isso comigo. Porque não sei o que, professora. Porque isso que você disse. E é tudo invenção da cabeça dele. Um irmão é mais quieto. Não tem costume de cumprimentar. Não te cumprimentou. Não gosta de mim. Irmão, ele é só uma pessoa tímida. Ninguém abraça nessa igreja. Por que você não faz isso então? Por que não começa você? Hein, lindão? Amor de Cristo. Por que você não dá os passos daquilo que você tem julgado ser aquilo que não deveria funcionar? Se você sabe tanto assim, por que você não pratica? Sabe, queridos, e esse entendimento ele tem sido formado dentro daquilo que eu tenho ensinado nas escolas. Porque as pessoas estão em um momento em que elas estão milindradas. E agora, queridos, eu posso dizer isso porque eu sou de todas essas categorias, não serei processada, porque eu sou preto, porque eu sou pobre. Eu não sou mais pobre, mas eu venho de origem muito pobre. Porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu não tenho nome, porque eu não tenho padrinho. Querido, você é o fragmento de Cristo nessa terra. Eu sou preta, sou de origem pobre, sou de uma família desestruturada, queridos. Uma família que tinha violência doméstica. Só que um dia eu decidi ser o amor de Cristo. E sabe o que eu fiz? Eu peguei todo esse pacote, abri a lixeira e joguei lá. Eu olhei no espelho e eu decidi, a partir de hoje, eu sou um fragmento de Cristo. E eu vou correr a minha carreira e a minha jornada. Nenhuma pessoa nesse mundo tem poder de me parar. E se depender do amor de Cristo, partindo da minha vida para o próximo, eu vou começar a exercitar. Fulano não falou comigo, eu vou lá e falo com ele. Ô irmão, você passou, eu queria te cumprimentar, e a gente não conseguiu se cumprimentar, me desculpa, abraço ele, e você vai descobrir que 80% daquilo que você chama de perseguição, são coisas que você inventou na sua cabeça. Ai, comeu a última fatia que estava na geladeira, não pensou em mim. Você já pensou que talvez ele tenha pensado que a última fatia era para ele e que você já tinha comido?
É engraçado, queridos, mas é assim que a gente se comporta. É tudo sobre nós. E são coisas que a gente inventa na nossa mente, porque cada um está correndo a sua própria jornada, querido, e você não está correndo a sua. Ai, o líder não gosta de mim. Gente, eles estão ocupados com outras coisas. O maior índice, querido, de reclamação dos alunos do Rema é: meu pastor quer me parar. Ei, pastor, tu tá fritos. E eu tenho que dizer para ele: não, querido, seu pastor não quer te parar. Seu pastor está te educando. Corre a tua carreira. Obedece o que ele disse, você vai ver que ele vai promover, ele vai alavancar você. Porque ele está te educando. Sabe, queridos, e todas essas coisas que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, é fruto de coisas que eu fui. Eu não estou falando do que eu não sei, eu fiz essas coisas. Eu fiz essas coisas. Eu saí de igreja zangada com o pastor. Eu fiz essas coisas e eu sei hoje, pela experiência que eu alcancei e por ter decidido me exercitar no amor de Cristo, que metade das coisas que eu passei lá atrás, eu vou falar a palavra que eu quero falar, foi burrice, foi imaturidade e falta de experiência. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Alguém te persegue? Eu tenho uma história muito engraçada com uma irmã que congregava aqui, que era Silvia. Eu tenho 1,77 m, irmãos, e eu tinha hábitos de calçar sapatos com salto 15. Ela tem 1,5 m e anda de sapatilha. No dia que ela chegou na igreja, a primeira pessoa com quem ela conversou foi com eu. Eu recebi ela, tratei ela bem até onde era a capacidade do que eu podia fazer, né? E ela foi para casa zangada, reclamando com Deus, porque ela disse a seguinte coisa para mim quando ela veio me pedir perdão: Cíntia, quando você me recebeu, eu achei que você me olhou de cima para baixo. Agora veja, queridos, 1,77 m, salto 15, ela com 1,5 m. Só tem um jeito de olhar para essa mulher, de cima para baixo. Eu falei: querida. E aí, passado um tempo, queridos, ela foi uma das pessoas que mais me ensinou mansidão. E eu ensinei para ela firmeza. E durante um tempo, ela me substituiu em várias atividades do que eu fazia, porque ela dizia para mim: eu não posso te substituir, eu não sou igual a você. E eu dizia para ela: exatamente porque você não é igual a mim, que você tem que me substituir. E eu vou te ensinar a parte da firmeza. O resto você tem o que eu não tenho. E ela, queridos, naquele primeiro momento, acreditou que eu estava perseguindo. E na verdade eu não pensei absolutamente nada sobre ela. A única coisa que eu pensei é: nossa, que legal, essa irmã chegou na igreja. Só que eu não era uma pessoa simpática. Nós criamos coisas na nossa mente, queridos. Nós criamos coisas na nossa mente a respeito de situações que a gente acredita que é perseguição e simplesmente não passa, queridos, do comportamento natural de uma pessoa e da maneira como você pensa sobre o mundo. Mas no momento que você decide não pensar mal de ninguém, porque o amor não espera o mal. O amor não espera o mal. Você começa a caminhar a sua jornada praticando o que Cristo faz. Eu quero terminar esse texto. E aí diz assim, verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, cada um pensa só em si. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Cristo teve uma ação sacrificial, e Ele está dizendo: ame o próximo em memória de mim. Parte o pão em memória de mim. Espera o outro em memória de mim. Cuida do próximo em memória de mim. Não é só sobre o pão, queridos. Não é só sobre o cálice. É sobre conduta. E aí ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui tem uma coisa muito interessante, querido, sobre corpo. E eu já vou encerrar com isso. O que acontece? Até a equipe de música já pode vir, por favor. O que acontece, queridos, quando você está trabalhando e você corta a mão? Você fica limitado. O que acontece? Eu esses dias, queridos, estava dando aula lá em São Paulo. E quando eu voltei do culto, eu tropecei na barra da minha calça, na porta do prédio que eu estava, caí em cima da minha perna e bati com o rosto na porta de vidro. O que você acha que aconteceu comigo no dia seguinte? O meu corpo, eu só caí em cima da perna. Nada quebrou, mas o meu corpo inteiro, até hoje eu estou com dores no abdômen, por causa do tombo. Mas eu não caí em cima do abdômen. Eu caí em cima da perna. E a perna está tudo bem, mas o abdômen está dolorido. Ele está falando assim, olha, é por isso que no corpo, porque o corpo, queridos, é uma coisa integrada. O amor de Deus nos integra como corpo. E quando o corpo é ferido numa parte, todo o corpo sofre. E quando a Bíblia diz que entre vós há fracos, doentes e que dormem, é porque dentro do corpo, queridos, a sua ação está comprometendo o próximo. Então toma cuidado como você está tratando do próximo. Se você sair daqui nessa noite se lembrando apenas, eu sou um fragmento de Cristo, e eu vou andar à altura do que Ele faz. E aí a Bíblia diz, o amor não é interesseiro. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não é soberbo. O amor não se ressente do mal. É aquilo que eu disse para você no princípio. Deus não perdoou. Deus simplesmente não considerou o mal feito. Não se ofendeu. O amor não se ofende. O amor não inventa perseguição, irmãos. Isso é esquizofrenia. O amor, queridos, olha para o próximo e mesmo não gostando do comportamento, a despeito do que sente, trata como se ele fosse o próprio Deus. Você está em condição de natureza de ser isso. Quem fala isso para você é alguém que sabe o que está dizendo. É alguém que diz com autoridade, querido, porque eu fui uma pessoa horrível, egoísta. 20 anos morando numa rua, eu não sabia o nome de um vizinho. Se mexesse comigo era na hora, você ia ter a resposta, nem 30 segundos eu respirava. Se você batesse em mim, você ia apanhar. Se você tocasse nos meus irmãos, você ia apanhar dobrado. Quem está falando para você sabe o que é andar em amargura?
em falta de perdão, em egoísmo e em crueldade. Eu, queridos, maquinava, eu era vingativa, eu esperava o dia de te pegar. Quando Jesus entrou na minha vida, queridos, Ele promoveu em mim um estado de paz, de pureza, para eu entender o que é amar. E para entender que o amor, queridos, ele cativa. O amor atrai. O amor atrai as pessoas. O amor é capaz de transformar alguém que você não gosta em alguém perfeito para te substituir, em alguém perfeito, queridos, para andar com você, em alguém perfeito para ser o seu melhor amigo. Por que a gente casa com pessoas que são diferentes de nós? Por que a gente se torna amigo de pessoas com comportamentos que nós não teríamos? Por causa do amor. Amém?